Tudo bem, pessoal? Bom dia. Oficialmente, meu nome é Bruna, eu sou gerente comercial aqui na ANAP. Estou aqui para agradecer a presença de todos vocês, a presença também de todos que nos assistem online. Falta pouco mais de um mês para acabar o ano, né? Mas ainda tem muita coisa acontecendo na ANAP. Então, hoje, café da manhã. Na semana que vem, se programem, porque tem mais 2 cafés. Então, terça-feira tem café, quinta-feira tem café, quinta-feira também que vem, não dessa semana. Tem o último o último evento da Jornada Digital de Inovação e Tecnologia. Dezembro ainda tem 2 cafés da manhã, no dia 2, no dia 16. Então, o ano está acabando, mas ainda tem bastante atividade aqui para vocês, tá? Fiquem ligados. Quero deixar um agradecimento muito especial à Bionexo, que é a nossa grande parceira de 2025. Bionexo esteve conosco ao longo de todo o ano, participaram no começo do ano do Encontro de Líderes, que é um evento voltado para a nossa liderança, muito bacana na Bahia. Participaram, esse já é o 3º café da manhã que a Bionexo realiza conosco. Eles tiveram o último café da manhã em 2024, encerraram as nossas atividades, e aí esse ano trouxeram 3 eventos de conteúdo, já tem mais um programado para março do ano que vem. Participaram também do ANAP Questiona, que é o videocast da ANAP que está disponível no canal da ANAP no YouTube, com entrevistas quentíssimas com personalidades da saúde, e também estiveram, claro, no CONAP com uma participação brilhante. Então, eu só tenho a agradecer por todo esse ano, por todo o apoio que a Bionexo nos trouxe, foi muito importante mesmo. Muito obrigada de coração por toda a parceria. Eu vou convidar o Birajara Maia, que ele é vice-presidente de tecnologia e produto da Bionexo, para iniciar o evento com vocês. Muito obrigada mais uma vez, um ótimo evento. Legal. Bom dia. Bom, pessoal, acho que a ideia, como o evento aqui está mais intimista, né, a gente gostaria de começar pedindo para vocês se apresentarem um pouco, para a gente entender que audiência que a gente tem aqui. Então, hoje aqui, junto com a Ionara, ela vai se apresentar também. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Ionara, alguns rostos são conhecidos. Eu estou na Bionexo, à frente da área de produtos, ali como coordenadora da área de produtos, com foco em ciclo da receita, né? Então, tudo que é desenvolvido para ciclo da receita, eu estou à frente desse processo. Eu venho da área da saúde, com alguns anos que a gente, nesses momentos, não conta, porque senão a gente acaba entregando a idade, mas eu já trabalhei em operadoras, eu vim de redes como DASA, que virou IMPA, que foi 9 de julho, a Rede DOR também. Então, eu venho compor a Bionexo para trazer esse olhar no que diz respeito ao negócio de ciclo da receita. Sejam todos muito bem-vindos e obrigada por estarem aqui. Muito obrigado aí, bom dia a todos. Eu sou Roberto Chimizo, sou CEO e fundador da startup IntelliDoctor. A gente é uma startup de tecnologia IA em saúde. Hoje a gente está fazendo automatização de jornadas clínicas, integrando nossa plataforma com prontuários eletrônicos tais como TASI, MV, e nessa jornada clínica a gente entrega não só aumento de produtividade, mas como governança clínica e também oportunidades de conversão assistencial também. Meu nome é Adriana, eu sou representante da Ascensio Sistemas, tá? E estou aqui para somar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Débora. Eu trabalho na Bionexo como gerente de relacionamento, cuidando de toda a nossa base de clientes, tanto das plataformas de ciclo da receita quanto de supply. Oi, eu sou Renato Abi, sou cofundador e Chief Impact Officer da Play4Care, que é uma Deep Tech brasileira que monitora a dinâmica intracraniana e que tem a missão de tornar o cuidado cerebral de reativo para preditivo. Bom dia, eu sou a Luciene, eu trabalho no Hospital das Clínicas e estou à frente do ciclo da receita, do faturamento SUS e faturamento da saúde suplementar do Instituto Central, o maior instituto do complexo. Bom dia, eu sou o João, sou coordenador da área de contratos do Instituto do Câncer, Estado de São Paulo e CESP. Bom dia a todos. Miranda, gerente de compras e contratos do ICESP também. Estamos aí para
coletar mais informações para o dia a dia, tá bom? Obrigado. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou compradora do Instituto do Câncer. Bom dia, meu nome é Fábio, também sou comprador no Instituto do Câncer. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou o head comercial da Bionexo, da parte de prestadores. Bom dia, meu nome é Mauro, eu trabalho na Secretaria da Saúde. Bom dia, eu sou Lígia, trabalho no Einstein, só que especificamente um PROAD. Então, a gente desenvolve inteligência artificial para o SUS. Bom dia, eu sou a Aline, trabalho no mesmo PROAD, no Einstein, e eu sou especialista financeiro. Bom dia, meu nome é Wagner, eu trabalho no Grupo Opalos, sou da área de processos e negócios de TI. Bom dia, eu sou coordenador de sistemas do Grupo Opalos também, que é um grupo que reúne assistência domiciliar, unidades de transição, cuidados paliativos e reabilitação, o Hospital Premier, né, e algumas empresas de home care também. A gente é cliente Bionexo, na área de supply. Bom dia, meu nome é Jordan, eu trabalho com pesquisas. Bom dia, meu nome é Walter Trócoli, eu trabalho na Takaoka Serviços e Anestesia na gerência de operações. Bom, acho que o que a gente quer fazer aqui é mostrar um pouco do que a gente tem feito do ponto de vista de plataforma. Acho que a principal mensagem que a gente quer passar aqui é que a gente está construindo uma plataforma que ela vai desde os suprimentos até o ciclo da receita. Acho que esse é o principal ponto que a gente quer mostrar. E como a gente está embarcando inteligência artificial, vocês que são dessa área, dentro da nossa plataforma, para que isso permeie, né, a jornada dos nossos usuários. Um pouquinho só da Bionexo, um recap bem rápido, né? A gente tem 9.000 clientes, eles estão espalhados aí no Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e México, tá? Alguns números aí, né? São 30.000 fornecedores nas plataformas de supply, mais ou menos 100.000 usuários conectados, tá? É o grande número. E só em ciclo da receita a gente transmitiu nos últimos 12 meses 16 bilhões de reais, tá? Quando a gente soma a nossa base de clientes. Como eu falei, eu acho que o grande ponto que a gente tem aqui é passar essa ideia de plataforma, né? Esse é o que a gente entende como diferencial de mercado, que vai desde o planejamento, compras, recebimento, OPME, rastreabilidade. A gente está falando de um hardware específico para fazer o armazenamento de material de alto custo, um NFC, que fecha sempre esse ciclo aqui, né? Ciclo de suprimentos. E embaixo, como a gente vai explorar mais hoje, né? A gestão comercial, atendimento, faturamento, auditoria, contas a receber e conciliação, né, que é o ciclo do faturamento, sempre em conjunto com os RPs de mercado. No centro a gente tem um data lake com dados e aí que a gente embarca a nossa inteligência artificial. Como a gente tem esse volume transacionado desses países e dessas várias praças, a gente sabe os vários contratos das várias operadoras, a gente faz um trabalho com dados e acaba dando insights para os usuários. Então, por isso que a gente fala sempre do conceito de uma plataforma. É bem diferente quando a gente fala de um player especificamente que só faz planejamento, um outro que só envia faturamento. Eu consigo olhar esse ecossistema todo. É isso que a gente quer trazer para vocês. Basicamente, são desafios e dores da receita que a gente tem no nosso dia a dia, que vai desde política de estoque desatualizada, né? Isso gera excesso de estoque, é bem comum. Excesso de estoque é menos dinheiro dentro do caixa. É uma conta bem fácil, né? E quando eu estou desabastecido, eu tenho ruptura. Ruptura, a gente fala que a gente não consegue atender o paciente, né? Falta medicamento. Quando tem ruptura, eu tenho que fazer o quê? Compra emergencial. Geralmente eu acabo ou tendo que trocar aquele medicamento, aquele material,
ou eventualmente fazer uma troca com algum hospital parceiro na região, e isso acaba tendo um custo maior. A gente falou compras de emergência, né, negociações desfavoráveis, né, pela urgência, e em muitos casos falta de indicadores. Né? Não sei se eu estou comprando muito spot, o quanto que eu tenho de contratualizado daquilo, e qual o SLA para aquela entrega. Acaba tendo no recebimento atraso de entrega, divergência da nota fiscal lá que o fornecedor emite. Quando eu faço o recebimento físico, em muitos casos a gente tem que digitar, é uma digitação que envolve muita gente, né? Alguns hospitais parceiros nossos têm 4, 5, 6 pessoas, e a gente consegue levar essa digitação direto dentro do ERP. Isso que eu falo que a gente chama de plataforma com uma jornada digital integrada. E baixa rastreabilidade. Não sei se foi faturado, o que eu comprei, quando chega, acaba não conseguindo fazer aquele follow-up, né, o FUP famoso. Questão de OPME, fora as páginas de jornal, alto custo, negociações são complexas, né, geralmente são fornecedores diretamente nas praças. A gente tem processos que acabam também se tornando complexos pela logística, a documentação da Anvisa, né, que envolve esse ponto, e a rastreabilidade para que a operadora pague. Então, eu preciso comprovar que eu coloquei aquilo naquela conta, naquele paciente, para que isso seja feito. Isso precisa funcionar de uma maneira digital aí. Tem um dos nossos... Tranquilo. Não tem problema. Acontece. E aí, quando eu tenho essa gestão de OPME, alguns dos nossos parceiros, fornecedores, eles têm consignado. Então, para eles também, vocês entendam que a gente atua nos dois lados. A gestão de consignados é algo também bastante crítico. Um dos nossos parceiros é um grande player aqui no Brasil. Ele não faz venda através de distribuidores. Ele tem mais de R$1 bilhão de consignados nas praças, assim. Isso rodando por aí. O que é consignado na praça? HC, está lá no São Camilo, está lá no Real Português, lá em Pernambuco. Ou seja, é R$1 bilhão que ele precisa fazer a gestão. Então, a gente apoia também nessa jornada. Faturamento aqui, estava com a Ionara aqui, a gente estava lembrando de algumas histórias. A gente fez um projeto no Rio de Janeiro, numa grande rede, vocês imaginam qual é? Erros e faltas de registros, contratos desatualizados, as políticas comerciais não batem, elas mudam, são PDFs ou por e-mail, né? Isso aqui eu estou falando da realidade. Os processos eles são complexos até pelas regras que a gente estabelece. Por praça, na mesma rede, a mesma rede tem que vale no Rio de Janeiro, não vale lá na Bahia, né? E os contratos mudam. Vigência, correção, e essa é uma complexidade que se eu trago para um processo manual fica difícil e a probabilidade de perder dinheiro, principalmente recebendo, o aging de contas a receber, ele vai lá embora, né? Recursos, aí a gente está falando das janelas que são pequenas para a gente recursar quando a gente percebe alguma anomalia em conta. Os prazos são curtos e as justificativas que a gente coloca ali dentro, a gente vai mostrar algumas tecnologias, elas são inconsistentes. Acaba gerando a nossa tão temida glosa. E aqui a gente quer começar a falar um pouco do que é IA generalista e IA de propósito vertical, que é o que a gente faz aqui, né? Generalista é quando a gente escuta lá um RP, um RIS, dizer que ele se conectou ao OpenAI, né? Só que isso não tem contexto, não tem o domínio da informação, a gente não consegue tratar essa informação. Quando a gente fala de inteligência artificial embarcada, a gente precisa entender que tem um passo antes, que são os dados, né? A gente precisa ter os labels, ou seja, a gente precisa entender os metadados de cada informação para que a gente consiga processar e dar o mínimo de cognição para aquela informação, senão aquilo acaba sendo uma alucinação. Esse é o risco quando a gente conecta uma API diretamente numa inteligência artificial. E tem outra coisa que é o domínio do dado. Ele não pode ir para uma IA de propósito, porque são dados de pacientes, são dados de faturamento da sua instituição. Tem o propósito, tem segurança, tem vários pontos que a gente fala uma IA de propósito vertical.
O que a gente fala aqui um pouco dos nossos modelos e vocês vão entender. A IA preditiva, que eu já trabalho nas minhas plataformas, toda vez quando eu rodo os planejamentos de vários hospitais da nossa base, eu faço com modelos de previsão de demanda. Essa IA, aquela conhecida. Ou seja, com base no movimento dele, eu faço uma sugestão de reposição no dia seguinte. Eu uso o modelo de previsão de demanda, né? Eu consigo pontuar vínculos entre produtos. Imagine que eu recebo uma cotação de fornecedor a uma resposta que eu fiz no meu hospital. Eu preciso fazer esse vínculo do que é uma azitromicina que o hospital está pedindo para o que o fornecedor responde. São nomes completamente diferentes, a gente tem que fazer esse match, a gente usa inteligência artificial. E a probabilidade de score, que a Ionara vai falar um pouquinho mais para frente. Ou seja, a gente consegue mostrar, por exemplo, uma série histórica, uma possibilidade de glosa. A diferença para a nossa IA generativa, né? Que é um consultor de informações, que eu posso ter um consultor financeiro, consultor para políticas de estoque. E a gente tem um roadmap aí que a gente tem mais de 20 agentes que a gente vai lançar ao longo até o final de 2026. Já são mais de 10 em produção, mas para vocês entenderem um pouco do que a gente quer fazer aqui com o IA. Então, só passando de novo, especialização no domínio dos problemas. A gente consegue fazer isso porque eu tenho os dados. Uma arquitetura tecnológica, ela está pronta, né, com APIs. Por isso que a gente até sempre tem a questão de... A Bionexo nasceu sendo uma startup lá atrás, há 25 anos, era uma startup do Santander, que o nosso fundador ele resolveu investir na tese, de novo, por isso que o nosso ecossistema é um ecossistema aberto, e dados proprietários, ou seja, eu consigo entender a especificidade dos meus dados. Aqui dentro desse sistema transacional que eu falei, que é a plataforma que acontecem as transações, a gente vai basicamente para 2 tipos de agentes dentro da Bionex. São agentes que são consultivos, eles fazem recomendações baseadas em dados e otimização dos processos, ou seja, ele é um consultor dentro de uma jornada digital. A gente vai ver alguns exemplos aqui na sequência. E eu tenho agentes autônomos. O que são agentes autônomos? A partir do momento que ele fala que uma política comercial, uma política de estoque, ela precisa ser reparametrizada, o autônomo ele não só informa o usuário, ele executa a ação. Eu confio ao IA aquela automação. E a gente tem um ecossistema de IA com comando ou instrução que dá para que ele execute uma tarefa e gere uma resposta. Isso é o que a gente fala de inteligência embarcada dentro da nossa plataforma. A Bionexo como plataforma transacional, com ciclo de suprimentos e ciclo da receita. A gente tem um conceito um pouco mais técnico de tecnologia, que é o RAG. Mais um contexto, ou seja, são os nossos dados. A gente gera para IA generativa e a gente responde o que tem ali. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho aqui agora adiante. Vamos ver aqui. Ali é o nome da nossa linguagem inteligente da Bionexo. E a gente vai mostrar o que são esses agentes funcionando dentro da plataforma. Aqui a gente tem a leitura de um pedido médico, né? Ela consegue ler esse pedido médico. Esse é o agente. Ele consegue ler essas letras, né? Que são as anotações manuais. Ele consegue, com base não só em OCR, ele consegue explicar, dado aquele procedimento, qual seria a melhor justificativa para aquele pedido médico. A gente coloca o valor unitário, preciso, ou seja, deixa ele mais próximo do que ele é. E com alguns cliques a gente consegue fazer. Aprovação automática de sugestões é um outro tipo de agente aqui, tá? Ou seja, eu consigo fazer com que ele faça uma resposta de uma maneira automática também. E
e ele entra dentro desse contexto, né? Então, ou seja, ele consegue pegar uma cotação, analisar e fazer dentro de algumas faixas que foram colocadas, tá? São, de novo, como eu falei, são mais de 20 agentes, a gente tem um roadmap até o final de 26 grande, e tem bastante coisa que está vindo dentro desse contexto de suprimentos e ciclo da receita. O IPMH, a Bionexo, em parceria com a FIP, ela gera o que a gente chama de índice de preço de informações de mercado, né? E o índice de OPME também, né? Como eu tenho a variação desses preços nas várias praças no Brasil, a gente consegue medir a inflação médica. Isso aqui está gratuito, você consegue entrar na página da Bionexo e ter acesso a essas informações. De novo, por conta da gente ter essa base de dados bastante vasta, né? Então, a gente consegue mostrar esse índice com variações e a gente usa a FIP para dar esse selo de pesquisa, né? A FIP é reconhecida nacionalmente por isso. A gente levou a FIP não só para o Brasil, mas também está levando eles para fora, tá? Em parceria junto. Então, estamos levando para a Argentina, para a Colômbia, para fazer o mesmo trabalho. Esses mercados não tinham essa questão são países com hiperinflação, mas a gente quer levar essa tecnologia não só de saúde, mas também de econômica para esses mercados e, com isso, desenvolver os países. É algo que é corriqueiro quando a gente fala com compras aí, né? A gente ter essa tabela em mãos. A Bionexo ela adicionou recentemente também, eu acho que só para relembrar, o Brasíndice, tá? Então, o Brasíndice também agora vai fazer parte do nosso portfólio. E em breve, aí, como roadmap, a gente espera voltar aqui para mostrar um pouco do que vai ser. Mas, basicamente, já para fazer um pouco de um spoiler, né, como fala, não é isso, Renata? A gente deve embarcar essa tecnologia dentro das nossas plataformas. Ou seja, quem é usuário Bionexo vai ter isso disponível dentro da solução. E aqui, basicamente, são os planos que nós temos, essencial. A gente tem o plano de eficiência e o inteligência, onde entram a nossa LIA, né? A LIA é esse símbolozinho, né? Foram 23 milhões de reais que foram investidos, né? Ela faz parte do core da plataforma. São várias APIs que a gente pode estender aqui. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Mas tem análise de contas a receber, com resumo automático de divergência. A gente consegue comparar somas de valores. Vocês viram que a LIA sempre está presente dentro da jornada. Ó. Essa análise foi recursada, 378 mil. Quando clica, já vai direto para o sistema transacional onde está a alteração para ser feita. Ou seja, tudo dentro de contexto, né? Aqui, análise de tempo de dashboard das cotações. Imagina que eu tenho várias cotações ali naqueles carrinhos, né? Isso faz com que a gente dá tanto para fornecedor como comprador pontos de atenção, sugestão de ação. Esses são aqueles agentes consultivos que a gente mencionou, né? Quando a gente fala da nossa solução de RFID, o nosso hardware, ele mostra as movimentações que estão dentro dos cold chains, né? Que tem pouca utilização, né? E faz sugestão para o usuário fazer as modificações. Indicadores estratégicos aqui, ó, a mesma coisa, agulha de punção, catéter, guia, extrator N-Compass. Dá para copiar aquilo e enviar isso para um gestor de análise. Análise de políticas e parâmetros, é super complexo para mexer nessa parametrização. Isso faz com que o usuário consiga, pelo menos, startar um diálogo interno com um time de tecnologia. Ou seja, mesmo sem tanto treinamento, ele consegue clicar na solução e mostrar o que a inteligência artificial está mostrando para ele. Vale a análise de cotações respondidas, no caso de fornecedores, né? Mostra por que perdeu, quanto que o preço estava acima, o que deveria ter sido feito, né? Isso, de novo, são toda vez que tem um copiado aqui, porque são um agente consultivo. O agente autônomo, ele toma uma decisão e gera um relatório.
análise de itens sugeridos, verifica consumo, analisa saldo, estoque, a mesma solução. Sugestão de compras para esse item emergencial, tem ruptura de estoque, então ele está sugerindo que você faça aquela parametrização. Carrinho inteligente, principalmente para o comprador, né? É um filtro inteligente que considera faturamento mínimo, condição de pagamento. Isso faz com que agrupe aquele carrinho e consiga colocar os SKUs corretos ali e ajudar a organizar a cesta. Aí ele manda realizar as ações, é um wizard para agilizar esse processo. Basicamente hoje, onde que estão esses agentes? A gente tem 1.300 hospitais usando os agentes em produção. Como ele faz parte daquele plano inteligência, mesmo assim a gente deixou disponível para toda a base, ou seja, todos os nossos usuários do Bionexo 360 têm acesso hoje até o final do ano de todos esses agentes, tá? Acho que é a Ionara agora. Acho que, em resumo, né? Antes a gente tinha relatórios, eles continuam a existir os relatórios, mas, de novo, quando a gente pensa de turnover das suas equipes, quando a gente precisa da cognição e o usuário interpretando, análises manuais, apoio humano restrito, a gente tem resumos com insights. Toda vez que a gente vê esse ícone dentro da plataforma, a Lia está presente. Ela destaca o que importa, ela gera de modo instantâneo, com contexto, em várias línguas, né? A gente está falando de português, espanhol e inglês. Acesso 24/7, ou seja, o agente continua rodando o tempo todo. Eu acho que aqui eu passei, acho que essa visão, principalmente para vocês de plataforma, né? Que a gente está juntando não necessariamente o que é melhor comprar, mas o que dá mais margem, né? Margem do ponto de vista de retorno financeiro. Como eu sei o que compra, como eu sei valores de cotação, eu consigo dar isso em tempo real, a melhor margem de contribuição para aquela transação. Chamo a Ionara para dar continuidade e eu estou à disposição por aqui. Obrigado. Vamos lá. Vou falar aqui sobre ciclo da receita e trazer um pouco de como a IA consegue nos apoiar de forma preditiva durante todo esse processo. Para quem está envolvido no ciclo da receita, a gente sabe que hoje, para que a gente consiga processar e automatizar todo esse processo, a gente precisa fazer isso usando vários serviços e muitas vezes fornecedores diferentes durante essa jornada, né? Essa hoje é uma grande dificuldade. Aqui na Bionexo hoje, quando a gente fala em plataforma 360 do ciclo da receita, nós somos o único serviço, né? A única empresa que entrega isso de forma integrada. Então, hoje, quando a gente fala aqui no processo de elegibilidade, quando a gente vem falar de elegibilidade, nós temos esse processo embarcado dentro da nossa plataforma. Então, eu consigo fazer o processo da elegibilidade, da autorização. Eu imagino que alguns de vocês devam ter visto aí, mas nós adquirimos o principal player falando de elegibilidade e autorização, que foi a Overmind. Hoje ele está dentro do nosso portfólio. Então, quando a gente fala de elegibilidade e autorização, quando a gente vem aqui para gestão otimizada de contas também, o Bira, aqui dentro do exemplo dele, ele mostrou aquela leitura do pedido médico que a gente faz ali no processo da cotação do OPME. Então, isso hoje já está integrado. Eu consigo subir esse pedido médico, a Lia vai fazer a leitura de todos aqueles itens, que quando a gente está falando ali muito na operação, às vezes é comum
não conseguiu entender o que estava escrito, eu deixei de solicitar um item que precisava ser cotado. Então, no momento que eu recebo aquela autorização, eu percebo que faltou um parafuso aqui, porque ele não leu e não conseguiu entender. Então, esse processo precisa voltar. Consequentemente, eu tenho um atraso nessa cirurgia, eu tenho a insatisfação do paciente, a insatisfação do médico. Então, isso vem nos suportando aí e nos dando ajuda. Deixa eu conseguir o vermelho. Tá? Nos apoiando nesse processo. A mesma questão aqui para autorização. Quando a gente fala de gestão automatizada de contas, dentro da plataforma nós temos o FAQ, que é um processo que a gente consegue, nesse momento, fazer todo o fechamento de contas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou chegar junto com o gestor do faturamento e vou perguntar: conta para mim aqui um pouco do histórico aí do seu processamento de contas. Aí a pessoa vai me dizer assim, ó, quando eu estou falando de pronto-socorro, todas as minhas contas são pacotes para estes convênios. E aí ele vai dizer assim, eu tenho todo esse histórico de pacote, o que está dentro e o que está fora, então eu posso fechar isso de forma automática. Então, aqui eu faço fechamento automático das contas, eu faço a transmissão desse faturamento. Então, a partir do momento que o meu robô fechou as contas, fez as análises, faz todas as críticas ali, críticas preditivas para que a gente não espere o momento de enviar o XML, que aí na hora que eu estou enviando o XML me aparecem muitas questões de carteirinha, de o paciente que não está elegível, o código TUS que está divergente e muitas das vezes a gente... Eu sei porque eu já fiz faturamento, a gente entra na conta, tira aquele item ou deixa aquela conta para enviar no próximo faturamento para não perder esse processo, né? As risadinhas ali do canto são justamente, é isso que acontece, né? É a vida como ela é, não existe um caminho feliz nessa situação, né? Feito o envio do faturamento, a gente tem um robô para conciliação. Então, o que ele vai fazer? Ele fica olhando ali, conforme a data de pagamento que a gente tem, e a partir do momento que esse pagamento ele é liberado, o robô traz essa informação para dentro do sistema, já concilia o que foi faturado com o que foi recebido, para que na sequência a gente consiga trabalhar a parte de recurso de glosa. Tá? Eu vou detalhar alguma pergunta até aqui. Dentro desse exemplo de plataforma integrada que a gente tem, para os nossos clientes que tem tanto a parte de supply quanto a parte de ciclo de receita, eu tenho toda a jornada dele aqui. Então, hoje, se o meu funcionário da autorização precisar tratar qualquer processo de autorização, ele não precisa acessar uma outra plataforma, um outro sistema para que ele faça isso. Ele vai fazer tudo aqui numa jornada única. Falando aqui desse processamento de fechamento de contas, o que a gente trouxe para esse processo, para essa atividade? Porque, assim, para além de eu acompanhar o que está acontecendo e o que pode ser feito, a gente está olhando aqui também para processo. Então, hoje, quando eu falo desse robô de fechamento de contas, ele me traz aqui o histórico. Quantas contas eu fechei no período, quantas contas eu tenho abertas que houveram tentativas de fechamento e elas não aconteceram, e aí ele vai me dizer quais foram os motivos pelos quais eles não aconteceram. Ele vai me dizer aqui quantas contas foram fechadas pelo robô da Bionexo e quantas não foram. Então, qual é a ideia aqui? Se eu tenho uma regra aqui, onde eu digo como essas contas serão fechadas, as que não conseguiram ser fechadas por este processo automático, eu preciso entender o que foi que aconteceu. Então, eu vou entender o que aconteceu, porque eu vou ter a relação de quais foram os motivos pelos quais elas não foram fechadas e vou trabalhar nesses motivos, para que no próximo fechamento, na próxima quinzena, isso não aconteça, no próximo mês isso não aconteça. Então, aqui a gente está trabalhando processo e melhoria contínua. A gente sai do processo só de execução e de apagar incêndio para trabalhar de uma forma mais estratégica nesse sentido.
Então, aqui é um gráfico aí falando muito do fechamento de contas, e então ele vai me mostrando a quantidade de contas ali que for no meu prazo médio de faturamento a partir do momento que eu comecei a fazer isso pelo robô e como é que acontecia antes, né? Então, se eu olhar aqui, eu levava 22 dias para conseguir fechar esse mesmo processo de faturamento e isso caiu para 6 dias. E aí aqui são 6 dias e a gente consegue identificar. Acabaram sendo 6 dias porque eu tinha relações com o calendário de auditor externo, eu precisei esperar o auditor nesse processo, eram contas que eu tinha janela de faturamento para entregar, então essas contas foram processadas, mas precisaram aguardar a data de entrega. E esse processo, falando ainda dessa etapa do processamento de contas, então o robô, Ionara, como é que eu vou fazer? Porque tem operadoras que eu consigo enviar esse faturamento todo dia e operadoras que não. Não tem problema, o robô vai fazendo o fechamento e vai aguardar a janela para só nessa janela ele enviar de forma automática também para a operadora. Falando de inteligência, análise dos dados que a gente já tem na base e como é que a gente pode trabalhar ele, a gente está trabalhando na tela de otimização de contas, que é uma tela de análise. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Ele olha para o meu contrato, porque nesse momento eu dei carga do meu contrato, eu estou usando IA para fazer a análise dos meus contratos vigentes. Ele vai olhar para o meu contrato e ele vai me dizer o seguinte, eu tenho essa conta aqui, que ela está no valor de R$25 mil, mas ela tem um potencial de 35 mil. Por quê? Porque eu analisei aquela operadora, aquele procedimento e tudo que compõe os gastos daquele procedimento. Vamos imaginar uma apendicectomia. Então, eu olhei para a apendicectomia, eu vi ali o que cabe de equipe cirúrgica, quais são os materiais, se tem material especial. E dentro do que eu tenho contratado pelaquela operadora e do que eu fiz checagem de que teve saída do estoque, que teve anotação de enfermagem, que teve prescrição, ele vai me trazer aqui dizendo, você tem um potencial de que essa conta aumente em 10 mil, mas observe que você tem um risco de 14 mil de glosas. Por quê? Porque aí ele já vai me trazer, com base no meu histórico que eu tenho de glosa para essa operadora, né, e de itens que de repente estão lançados aqui, mas que não fazem parte do meu contrato, do meu acordo comercial, ele vai me dizer, reveja esses itens. E nesse momento a gente consegue fazer essa análise, tá? Então aqui eu olho no detalhe e vejo. Então eu consigo trabalhar tudo isso aqui. E aqui ele já vai me mostrando, tem uma conta aqui que está fechada, você tem R$500 de glosa, tá? Você tinha um potencial de 36 e tem 35 mil cobrados. Então, essa análise ela vai sendo feita de forma rápida e as correções também a gente vai conseguir fazer de forma massiva com base nos contratos. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não? Falando um pouco da análise de contratos, o que nós trouxemos para a plataforma? A gente vai subir esses contratos com a LIA, fazer a leitura desses contratos. Nós vamos indicar ali, porque como é que acontece isso hoje, efetivamente, na vida real? Tem uma pessoa do setor comercial que recebe esse contrato, faz, via de regra, um resuminho numa planilha de Excel e encaminha isso para o time de cadastro. Se tem um time de cadastro na instituição, quando não tem, quem faz isso é a própria pessoa do comercial ou, às vezes, uma pessoa do faturamento, né, Lu? A gente viveu isso em algum momento na nossa vida. Então, tinha uma pessoa no faturamento que ficava específica para fazer esses ajustes. Só que no volume, dependendo, e hoje isso tem sido cada vez mais comum, que a gente tem algumas operadoras que têm tabelas que são trimestrais, que alteram os códigos ali de TUS mensalmente, não se consegue fazer
essas atualizações na velocidade que se precisa e a gente acaba recebendo isso numa consequência como glosa ou tirando essas contas do lote que precisa ser enviado e de repente a gente se percebe com uma prateleira gigantesca de contas que não foram enviadas porque tinha uma pendência ali de correção de cadastro ou algo do tipo. Então, nós vamos subir esses contratos, a Lia vai fazer a leitura, trazer um resumo do que precisa ser ajustado, né? Então, alguém vai passar o olho, fazer uma validação e aí você pode indicar isso para que a correção aconteça em relação a essas contas que estão aqui para serem processadas. Você está com o olho tão assim aberto, olhando para mim, tão espantado, me conta. Tá? Então, e ele já vai fazer esse ajuste e essa correção nessas contas que estão sendo processadas aqui. Então, nessa tela anterior, onde ele me indica que todos esses riscos, com essa análise que foi feita no contrato, eu vou poder clicar e dizer, aplique a correção. Então, eu não vou ter nem durante a minha validação ali do XML esse indicador de que eu preciso fazer um ajuste e o meu XML já vai ser enviado de forma limpa, né? Outras glosas surgirão porque a gente sabe que nesse processo isso é dinâmico e vai mudando, mas... Então, ó, aqui tem um resumo. Então, a gente pegou aqui um contrato da Unimed, ele traz aqui um resumo dizendo quais são os índices de reajustes, quais as tabelas estão sendo praticadas e vai trazendo todas essas informações aqui para fazer o ajuste na sequência, tá? Dentro da nossa ferramenta, a gente já fazia uma análise ali, já olhava para a prescrição médica, para identificar e confrontava se o item estava prescrito ou não. Mas deixa só eu pulei uma etapa aqui, ó. A tela de otimização de contas, ela vai ficar visual. Então, a partir do momento que o meu faturista entra nessa tela, ele vai conseguir identificar aqui quais são os pontos que eu tenho pendência e onde é que eu preciso me dedicar para fazer algum tipo de análise. Então, por exemplo, nessa conta falta algum tipo de autorização. Via de regra, a gente só consegue, falando de operação, chegar nesse ponto no momento que a gente vai fechar a conta. Que aí aparece uma mensagem que geralmente quem pega a autorização não é o mesmo setor que faz o processamento da conta. Então, na hora que eu vou fechar essa conta para entregar, me aparece uma mensagem dizendo que falta autorização para algum tipo de procedimento. Então, isso já fica visual. Ele já vai saber que naquela conta tem uma pendência de autorização, que existe aqui um ponto de anotações gerais que a gente precisa olhar. Se eu tivesse alguma divergência de tabela de preço no seguinte sentido, vamos imaginar que eu tenho itens lançados nessa conta agora no dia 5/11. E no dia 1/11 eu já subi na Lia um contrato novo dizendo que estava vigente a partir de 1/10. Então, eu teria aqui já sinalizado, ó, existe um contrato e o item que está lançado na conta não está atualizado com o último contrato vigente, ok? A previsibilidade de glosas aqui é justamente olhando para esse histórico. Então, ele olha para todos os históricos de glosas que eu já recebi e de possíveis glosas olhando para o contrato. Então, ele já me mostra aqui, quando eu clicar aqui, ele já vai me sinalizar exatamente quais são os itens para que essa correção seja aplicada. Então, isso aqui fica visual. O faturista vai entrar, vai atuar exatamente no que tem uma pendência que precisa ser trabalhado, diferente do que normalmente o faturista faz, que ele entra na conta, vai dia a dia, setor por setor, fazendo esses ajustes e essas análises. Tá? Trazendo aí inteligência para dentro da nossa plataforma,
a gente começa a ler dados não estruturados. Então, por exemplo, existem instituições que a gente trabalha com a prescrição médica, mas não existe o processo de prescrição de enfermagem. A enfermagem faz anotação ou usa algum tipo de documento estruturado. O que nós vamos fazer a partir de agora? O que nós estamos fazendo, né? A gente vai ler dados não estruturados. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Ele olha, ele diz que para este paciente, ele foi admitido e com essa prescrição no dia 2 e ele realizou este procedimento aqui. Ó. Ele usou, na passagem dessa sonda, ele usou 2 pares de luvas, um kit de glicemia, uma torneirinha e um pacote de compressa de gases. Só que aí ela olhou na minha conta e nesta data, no dia 2/7, eu não tenho nenhum desses itens lançados, mas eles estão prescritos. Eles não estão lançados, eu não tenho saída desses itens do estoque, mas eu tenho uma checagem. Logo, o item foi realizado. Então, o que ele vai fazer? Ele identifica isso aqui e me permite a ação. Ó, eu vi que eles estão descritos, tá checado, insiro na conta, então eu vou inserir na conta. Que isso aqui é o que a gente chama de perda invisível, que no volume, normalmente, de auditoria, não se consegue olhar neste nível de detalhe e esses itens acabam passando porque é uma bolinha de algodão, é só uma clorexidina, é só uma fita de glicemia, e quando se soma isso, ao final a gente tem um valor expressivo aí do que a gente poderia ter cobrado. Falando também trazendo muito aí dos agentes, nós estamos com o agente de LLM integrados ao nosso contas a receber. Então, naquele processo da conciliação ali, quando a gente está falando desse processo manual e no dia a dia, como é que acontece? Chega o demonstrativo, a gente vai analisar o que foi glosado, aquilo que fica evidente ali, que é demonstrado, a gente já consegue dar uma tratativa de forma mais rápida, mas tem aquilo que a gente não consegue identificar. E às vezes isso leva horas a fio ou dias a fio. Então o agente hoje consegue fazer essa análise de forma rápida, já indicando onde estão os pontos e o que precisa ser revisado. Aí aqui o videozinho, ele vai mostrar. Ele traz os valores glosados e faz essa análise. Então, aqui ele me traz quais foram os valores recebidos, ele identifica onde está a diferença e ele me traz aqui os protocolos, tá? E aí ele vai me dizer quais são os protocolos de tudo aquilo que foi recebido nesses 30 dias, ele vai trazer por operadora e ele já mostra exatamente onde a gente precisa trabalhar e realizar essa correção ou esse recurso. Quando a gente fala aqui de agentes, e a gente está falando de recurso de glosa, então, assim, hoje eu tenho a possibilidade de já entender, eu tenho um determinado motivo de glosa que ele é recorrente, então, para esse motivo de glosa, e que eu já sei que isso é uma perda, porque realmente foi uma questão contratual, ele já faz esse recurso de forma automática. Tá? Então, que eu não preciso ali que uma pessoa entre, recurse item a item. Então, ele já vai sinalizar e já vai fazer esse recurso de forma automática, que isso traz agilidade, celeridade. Da mesma forma que a gente consegue acompanhar. Uma vez que eu tenho a conciliação que acontece ali de forma automática, eu também consigo visualizar, porque normalmente glosa é o último ponto para onde a gente olha, né? Então, assim, se eu tenho 180 dias eu tenho até 180 dias para recursar, eu vou fazendo os que estão vencendo agora e vou deixando esperar aos 180 desse
desse último caso. Vamos imaginar que fosse da CAMED. Então, ele já vai te sinalizando, e se dentro daquele processo eu já tiver indicações ali do que eu posso recursar de forma automática, ele já faz isso, acelerando aí o processo de recebimento em relação a esse recurso de glosa. E trazendo um pouco aqui, hoje, quando a gente fala de todas essas automações, né, nós temos aqui em São Paulo grandes cases. Hoje a gente tem o Einstein, que está com a gente, que as meninas estão aqui, aí na parte de faturamento, recurso, autorização também. A gente tem o HCOR, a BP, o Osvaldo, tá? E aqui trazendo muito dentro desse processo do quanto essa automação apoia a gente na celeridade do envio de faturamento. Então, naquele exemplo que eu mostrei ali no início, a gente está falando de um prazo médio de faturamento de 22 dias, que caiu para 6. Isso, quando a gente fala de fluxo de caixa, isso traz uma força financeira para a instituição muito importante. Num processamento ali, falando de fechamento de contas, a gente tem um exemplo recente de um cliente que já fechou 65 mil contas em 2 meses, né, de fechar de forma automática, colocar essas contas de forma automática numa remessa e enviar isso para a operadora. Um processo que antes que era feito por 12 pessoas. 12 pessoas só para pegar esses lotes de contas e biparem para colocar isso na remessa, sem contar o restante do time que fazia a análise dessas contas, enviava o XML e fazia as correções. Então, a gente está falando de eficiência, né, num processo operacional e, consequentemente, de economia também. Então, aqui a gente tem a Rúbia, né, que é a nossa cliente ali no Hospital Evangélico de Londrina. Então, ela traz aqui que ela tem 10 mil contas por mês que são fechadas de forma automática, né, com apenas um clique. Esse processamento leva uma média aí, quando a gente olha, de 2 a 5 minutos para fazer todo esse processamento. Então, não é nada que fica rodando a noite inteira e traz algum transtorno assim, tá? E ela tem visibilidade em tempo real do que está acontecendo ali no ciclo da receita dela, né? Aqui a gente tem o Paulo, que é ali do Hospital de Câncer de Londrina, que ele traz que hoje 100% das contas dele são fechadas sem represamento, né? Porque a partir do momento que eu tenho essa celeridade nesse processamento, mesmo que a minha operadora, a entrega dela seja só no final do mês, eu consigo fazer isso diariamente. E quando a gente está falando ali do fechamento, existem algumas questões e algumas parametrizações que você pode fazer. Então, por exemplo, se eu sou um cliente que eu tenho um ambulatório, né, com grande volume, e aí vocês que são do ICESP, né, um ambulatório com grande volume de atendimento, eu posso parametrizar para que quando der às 14 horas, todos os atendimentos que foram fechados que foram realizados na parte da manhã, já sejam fechados. E aí a gente consegue ir olhando os pontos que precisam de correção e já atuando nisso. Tá? Então, ó, ele aqui diz que hoje ele teve uma redução de tempo ali no processamento de 4 horas, em média, para 30 minutos, e ele teve um save no início do projeto de 170 mil. Tá? Aqui a gente tem Rodrigo Matias, que é aqui o nosso parceiro do HCOR. Ele hoje processa 26 mil contas, que a gente está falando de 17 milhões de faturamento mês, que é um processamento que eu não preciso mais que alguém faça isso de forma manual. E a parte de autorização dele também, 80% das autorizações dele hoje já estão automatizadas, e esses 20% a gente faz um trabalho junto com o cliente, e a gente está fazendo nesse momento esse trabalho com o Rodrigo, que é para entender esses 20% que a gente não está conseguindo autorizar, quais são as questões.
é porque eu tenho uma operadora que é do interior de São Paulo e em algum momento eu não tenho esse processamento ou essa automação. Então, a gente senta com o cliente, senta com a própria operadora para entender e para realizar esse desenvolvimento. Perguntas? Dúvidas? Online tem? Vamos iniciar aqui online, qualquer coisa a gente passa o microfone. A primeira é: tem exemplos onde esse sistema atua em hospitais? Sim. Quem perguntou? Opa, só um minutinho que eu vou buscar aqui no online. Não sabe, para não ficar tão pessoal. É Caroline Pereira. Caroline Pereira. Temos sim, Caroline. Então, assim, hoje ele roda no HCOR, ele roda na Santa Casa da Bahia, ele roda na BP, nesse processo, ele roda no Osvaldo, eles rodam na Rede DASA, na Santa Casa de Porto Alegre, e o Hospital Real Português. E mais uma gama. Tem uma outra aqui. Esse sistema, ele faz integração com o sistema TASI? Pergunta do Gabriel. TASI. Gabriel, nós integramos, né, com os dois principais players, que é TASI e MV, e também para qualquer outro software, nós temos a capacidade de integração. Então, a gente só precisa fazer uma reunião, preparar as integrações e conecta ali, plug and play. Tem uma outra pergunta da Simone, para quais tipos de insumos, por exemplo, OPME, está contemplada? Simone, vou tentar responder e aí, se eu não conseguir, você pergunta de novo, tá? Então, assim, para OPME, qualquer tipo de órtese e prótese, então, parafuso, porca, placa, não tem distinção nesse sentido, tá? E aí, material e medicamento também. Deixa eu presencial de novo. Vou continuar online aqui. Tem uma pergunta da Maria. Os recursos de glossas são enviados por RPA? Sim, são enviados por RPA, Maria. E hoje nós temos a maior cobertura em relação a todas as operadoras, tá, Maria? Então, assim, as nacionais, né, as principais, e também quando a gente vai mais para o Nordeste, para o interior do país, aquelas que são bem específicas também, a gente já tem desenvolvido, e quando não tem, é um processo rápido, que em contato com a operadora, em menos de 30 dias, isso já está no ar. Tem mais uma aqui da Rosa. Como fica a auditoria externa? Precisa do prontuário físico? Isso vai depender do processo de cada instituição, tá, Rosa? Porque, assim, existem locais, instituições hoje, que a gente ainda tem o auditor externo que vai fazer essa auditoria e olhar esses prontuários. Nesse momento, nós estamos com a Horizon e algumas operadoras já trabalhando e homologando o desenvolvimento da auditoria online. Então, o auditor externo vai auditar essas contas, né? Vai fazer todo esse processo de forma online. Tá? Mas se vocês já tiverem ali prontuário eletrônico e toda essa documentação digitalizada, ela pode ser consultada também via o processo de papers, tá bom? Online foi só isso por enquanto, vocês têm presencial. Oi, eu sou o Formiga. Eu queria... eu talvez tenha perdido um pedaço, não sei. Com relação a etapas anteriores ao faturamento, por exemplo, o check-in, a autorização de procedimento, Pronto. O quanto vocês estão integrados? Estamos 100% integrados, tá, Formiga? Então, eu faço todo o processo de elegibilidade ali, de ver se aquele paciente está elegível na operadora e buscando todas essas autorizações. Nós compramos
uns 2 meses atrás, a Overmind, que era o principal player nesse processo de autorização e elegibilidade, e a gente já tem a integração com as principais operadoras. Eu acho que, como você chegou um pouquinho depois, teve um momento que o Birajara estava explicando aqui que hoje a gente já faz, na parte de suprimentos ali de OPME, a gente já faz a leitura do pedido médico, onde eu tenho ali as solicitações da cirurgia e dos materiais especiais, e já leva isso para a operadora para fazer a autorização. Então, assim, tanto de OPME como procedimentos cirúrgicos e de diagnóstico, a gente já pega esse tipo de autorização, tá bom? Tá ótimo. Não sei se vocês vão comentar, a Lia está construída em cima de que plataformas? Quais são as tecnologias ali de linguagem natural? O que vocês usam para estatística? São ferramentais em cima dos quais, ou são coisas próprias desenvolvidas ali? Como é que é? É tecnologia proprietária da Bionexo. E todas rodam aqui em solo nacional, né? Não tem nada que a gente manda para fora do nosso ecossistema. Muito obrigado. Ele complementou uma pergunta que já tinha sido feita, ela, né, é a Giovana. Essa leitura do pedido médico, tem uma auditoria humana, se está tudo 100% na leitura da Lia? E isso aí também é processo. Como que é o nome dela? Desculpa. Giovana, isso aí também é processo que vai ser definido por cada instituição. Mas, assim, a partir do momento que eu li, alguém pode chegar, validar e dar o start para que essa solicitação siga para a operadora. Tá bom? Sem mais perguntas? Muito obrigada, pessoal.